Hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, temos alguns assuntos que considero obrigação da oposição. Primeiramente, informo ao plenário que estamos adotando providências em relação a algumas denúncias dos últimos dias envolvendo o governo. A primeira delas diz respeito ao Banco do Nordeste do Brasil. A denúncia de que mais de 100 milhões de reais foram desviados dos cofres do Banco do Brasil para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O promotor que presidiu o inquérito na esfera do Ministério Público confirmou em entrevista ao Jornal Nacional que a conclusão da investigação leva a doações para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Foram recursos desviados, adotando-se a estratégia do empréstimo a empresários filiados ao partido, que posteriormente fizeram doações para a campanha eleitoral. Nós estamos encaminhando requerimento ao ministro da Controladoria Geral da União, solicitando informações sobre a auditoria promovida no banco para apurar as denúncias de fraudes na liberação de créditos por parte daquela instituição. Estamos, ao mesmo tempo, encaminhando ao Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Senado Federal, para que realize auditoria nos contratos de operações de crédito realizados pelo Banco do Nordeste do Brasil no período de 2009 a 2011. São duas providências, portanto, referentes ao escândalo do Banco do Nordeste do Brasil. Outro requerimento diz respeito ao Ministério do Turismo. Nós estamos requerendo ao ministro do Turismo informações sobre denúncias de favorecimento nos convênios e parcerias firmados com o Instituto Marca Brasil. A denúncia foi veiculada pela imprensa, dando conta de que o diretor do turismo é investigado por beneficiar entidade ligada a parentes. Recentemente, nós tivemos um grande escândalo envolvendo o Ministério do Turismo, que culminou não apenas com a demissão do ministro e os seus principais assessores, mas com a prisão de alguns que se envolveram em desvios de recursos no Ministério do Turismo. Já que estamos abordando o tema relacionado à investigação, à denúncia e a providências que devem ser adotadas, mais uma vez queremos manifestar o nosso inconformismo em relação ao destino que se dá à CPMI do Cachoeira. Sempre na esperança de poder encontrar rumos adequados que ofereçam resposta compatível com as aspirações do povo brasileiro. Ontem, tivemos a maioria rechaçando a hipótese de ouvirmos já duas figuras centrais, o senhor Pagô, ex-diretor do DENIT, e o senhor Fernando Cavendish. Este é um fato que faz transparecer a existência de orientação política e recupera as denúncias de que esta CPI só foi instalada para atender o desejo de alguns governistas ilustres de jogar para as calendas o julgamento do mensalão. A CPI seria utilizada como instrumento de pressão, como forma de chantagem, para encurralar oposicionistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato que veio à tona em razão
de uma conversa em Brasília do ex-presidente com o ministro Gilmar Mendes, que ganhou as páginas do noticiário da imprensa brasileira. Portanto, quando a CPI adota a postura que preferiu ontem adotar, estas suspeitas ganham força. Por que se instalou esta CPI se ela não quer investigar o que é essencial? O grande escândalo está para ser revelado ao povo brasileiro. É o desvio de bilhões de reais dos cofres públicos através do superfaturamento de obras e serviços prestados especialmente pela empresa Delta, em parceria com empresas laranjas, agentes públicos e privados, que são alvo de investigação na CPI denominada Cachoeira, porque à frente, especialmente do tráfico de influência, estabelecendo a ponte entre o setor privado espúrio com o setor público desonesto, estava o senhor Carlos Cachoeira. Portanto, fato determinado da CPI é a Delta. Este é o prioritário fato determinado, objeto da investigação. E não trazer o senhor Cavendish é uma afronta à boa intenção. É evidente que é a revelação da má-fé. Nós ficamos surpresos, inclusive, com a postura de alguns que tiveram a ousadia de tentar justificar a não convocação de Cavendish. Mas a CPI vai se desmoralizando na medida em que ela se torna palco para determinadas encenações. Por exemplo, no dia anterior, veio à CPI o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Em determinado momento, fez uma encenação com postura de corajoso, anunciando a quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Ocorre, senhora presidente, que o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico já havia sido quebrado pela Justiça, uma vez que ele é alvo de várias investigações, de várias operações policiais, e já há investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto o Procurador-Geral da República acolhia mais 2 denúncias, encaminhando ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção dos procedimentos, a maioria na CPI aplaudia o governador por encenar estar quebrando o seu sigilo fiscal, telefônico e bancário. É um assinte. A maioria da CPI aplaudindo o investigado. Se a CPI não o investiga como deveria investigar, embora alguns tentem, há investigações em outras esferas que estão, inclusive, em estágio adiantado. Aliás, há pouco tempo, alguns assessores especiais do governador, ocupantes de cargos comissionados, foram detidos pela Polícia Federal como consequência da Operação São Michel. O que nós desejamos é insistir para que esta CPI não seja a razão de um desgaste ainda maior desta instituição. Nós ainda temos esperanças de que seja possível recuperá-la no curso do tempo. Quem sabe, a próxima semana, sem atividade aberta, seja da reflexão.
quem sabe os que integram esta CPI possam ainda meditar sobre as consequências de uma tragédia parlamentar ao final dos trabalhos desta CPI, em termos de conceito para uma instituição que tem sido abalada com escândalos sucessivos e que se tornam intermináveis. Nós vamos insistir. Acredito que o senhor Cavendish seja convocado. Aliás, senadora Ana Amélia, ambos fomos autores de uma interpelação judicial, cumulada com queixa-crime, que está em curso na esfera do judiciário, quando o senhor Cavendish afirmou ser possível, com 30 milhões, conquistar na área política o que desejava em matéria de contratos com governos. E chegou ao assinte de afirmar que com 6 milhões compraria um senador. E a Comissão Parlamentar de Inquérito se recusa a ouvi-lo já. Não tem pressa em indagar dele qual o senador que o senhor comprou. Ou seja, há desta forma não só omissão, há conivência e cumplicidade daqueles que não aceitam convocá-lo para que possa ser devidamente questionado e responsabilizado pelos seus atos. O que é real, o que já é explícito, é que recursos volumosos saíam dos cofres públicos, especialmente do governo federal, sobretudo através do DENIT, para a conta bancária da Delta. E da conta bancária da Delta para a empresa Alberto Pantoja, uma empresa de Cachoeira, para, a partir da conta bancária da empresa Alberto Camboja, alimentar contas bancárias de integrantes da quadrilha do senhor Carlos Cachoeira. Isso está explícito nos documentos sigilosos que chegam à CPI como decorrência da quebra do sigilo bancário. Ainda não recebemos as informações sigilosas da movimentação financeira da empresa Delta, mas já foi possível, com a quebra de sigilo desta empresa laranja, alcançar números que significam valores expressivos de desvio do dinheiro público.